Então, gente, hexagrama 10, a conduta, o trilhar. No espanhol se llama o porche como postura, como atitude digna, atitude de postura de decoro mesmo, né? E em vez de trilhar, fala de pisar. Então, em uma primeira aproximação ao hexagrama, se trata de uma questão. Vocês sabem que na China a questão civilizacional, a questão do coletivo é prioritário. E se trata da forma correta de se conduzir em relação à sociedade, com outros semelhantes. É um dos primeiros 10 hexagramas, está falando de um momento da temporalidade total em que é necessário, hexagrama 9, limitar a impulsividade para gerar uma moral, para gerar uma conduta, para gerar uma série de costumes que se institucionalizam. A gente vê isso na sequência, né? Quando os seres são restringidos, são limitados, surgem as costumes. Instauram-se, se institucionalizam as costumes. Isso é a cultura, é a moral, né? Tem muitos tipos de cultura, dependendo do país, da região do que se trate, né? Tem países em que a bebida é completamente proibida e forma parte do mercado negro, né? E aqui cervejinha para cá e cervejinha para lá. São diferentes culturas, né? E essas culturas vão se formando a partir de o pequeno. É o pequeno que vai formando o grande. A gente tem que se abster de abrir juízos de valor em função de que uma coisa está bem ou uma coisa está mal. Não. O I Ching simplesmente está falando de que existe uma qualidade temporal aonde surge a moral, aonde surge a cultura. E, dependendo do caso, essa cultura pode parecer para nós inusitada, mas a gente tem que manter a mente muito aberta, precisamente por quê? Porque você precisa interpretar o seu oráculo. Você precisa interpretar o seu oráculo e você precisa atender e entender e aprender da cultura civilizacional que o I Ching está propondo. Então, em geral, aqui se fala de valores culturais, se fala de jerarquias, aí a gente pode ver o que tem a ver com o que o I Ching fala nesse hexagrama de que o ser superior discrimina o alto e o baixo. Agora, depois você vai ter que fazer analogia, dependendo da pergunta que você fez e da situação pela qual você está consultando, a ver o que é o que está em alto nessa pergunta e o que é o que está embaixo nessa pergunta. Porque a gente se pergunta sempre com os hexagramas de que está falando o hexagrama. O hexagrama tem uma natureza, ele está falando de uma questão, de uma qualidade temporal, expliquei isso várias vezes, mas basicamente o paradigma a partir do qual você precisa interpretar a sua resposta é formulado pela sua pergunta. O paradigma de interpretação está na sua pergunta. De que está falando o I Ching quando responde? O I Ching está falando da sua pergunta. Ele está respondendo a sua pergunta. Então, esse é o paradigma que você tem que pegar para interpretar, né? Aqui está falando, em princípio, em geral, enquanto à natureza do hexagrama, de um processo evolutivo social, né? Vocês sabem que na China o coletivo é muito importante, né? E está falando de como a pessoa tem que se conduzir dentro desse contexto social. É aquela coisa que eu falo sempre com vocês. Todos os hexagramas falam de uma situação onde tem um interior e tem um exterior, que está representado pelo trigrama inferior e pelo trigrama superior. E todas, absolutamente todas as questões humanas têm a ver com a relação entre nós e a outredade. Um interior e um exterior. Sim? Nesse caso, está falando do social, mas em termos amplos de interpretação, a gente tem que entender que se está tratando
da relação que tem a parte com o todo. A relação que tem o dentro com o fora. Ok? E na sequência, a gente vê que diz que, no hexagrama 10, né, diz que quando os seres são restringidos, são limitados, lembra que isso vem do hexagrama 9, surgem as costumes, né? Instauram-se as costumes, né? Ou seja, surge a moral, surge a cultura moral, né? E isso vem do hexagrama 9, que diz que quando os seres são domesticados, são domados, surge a moral, né? E vai para o hexagrama 11. Quando isso acontece, tem uma situação de paz, tem uma situação onde o céu está na terra e a terra está no céu, ok? É uma situação muito favorável, né? Se trata de uma situação difícil, é a convivência do débil com o forte. Estabeleça você a analogia de que é, na sua pergunta, o débil, como está representado na sua situação o débil e como está representando o forte, como está representado o baixo e como está representado o alto, como está representado o impulso desmedido, o impulso descontrolado, o impulso animal, como se fala no hexagrama 9, e como está representada a situação do governante, que é aquele que mantém a moral, né? É a situação dos indivíduos com os outros, é a situação da convivência do selvagem com o civilizado, ok? E, de novo, sem cair em julgamentos. Quando a gente cai em julgamentos de bem ou mal, aí a gente perde automaticamente o paradigma de interpretação, porque fica em um juízo que meio como que limita, né, a questão. Na situação humana, se trata de uma situação em que estamos tendo contato e trato com pessoas irritáveis, pessoas impulsivas, e que a gente precisa manter o decoro. A gente vê isso talvez em uma expressão muito popular, que é gentileza gera gentileza, né? Se manejar com essa ideia, né? No julgamento, diz que trilhando a cauda do tigre, que é um animal selvagem, mas esse não morde ao ser superior. Está falando da linha 5, está falando do governante, né? E sucesso, né? Lembra que em espanhol aquele trilhando diz que é pisando, né? Então isso aqui seria o oposto, por exemplo, do fanatismo, da demonização, do discurso de ódio, daquela cultura de cancelamento que hoje em dia está tão de moda. Ah, essa pessoa não presta porque sei lá, qualquer coisa descalificativa. Sempre tem alguma palavra descalificativa, dependendo de quem fala, né? A pessoa pode, porque é vagabundo, ou porque é alcoólatra, porque é bebum, ou porque é um drogadito, ou porque é um esquerdista, ou porque é da direita. Sempre tem aquela cultura da cancelação por uma palavra que descalifica. Esse hexagrama não propõe essa postura, essa conduta. Esse hexagrama propõe uma conduta harmoniosa. Esse hexagrama promove a harmonia com a realidade exterior. A realidade exterior não é outra coisa que o nosso caminho, que o nosso Tao, porque aonde que a gente vai andar se não for no exterior? A gente vai andar sobre nós mesmos, vamos a caminhar no nosso interior? Não, a gente, tudo o que tem a ver com a gente é com o exterior. Você estuda para dar um serviço ou para ganhar dinheiro. De onde vai ganhar dinheiro? Do exterior. Aonde que vai dar o serviço? No exterior. Todos os hexagramas, já falei com vocês, falam daquela relação entre interior e exterior. Só que nesse caso se fala de uma situação de cultura e principalmente de moral. Esse hexagrama promove uma série de questões que têm a ver com os valores, as hierarquias, a meritocracia, né? Valores culturais, aquilo que é alto e aquilo que é baixo, mas também hierarquias que são altas e são baixas, e
a meritocracia, aquelas hierarquias não podem ser uma coisa imposta por algum tipo de, vamos dizer assim, de que conheço o prefeito, então eu ocupo esse cargo, ou tenho algum... Não, tem que ser uma hierarquia justa, uma hierarquia merecida, tem a ver com a meritocracia, e sem envidia, que não gere uma envidia, ao contrário, que gere um respeito, uma admiração, porque senão surgem as lutas de classe. Esse hexagrama pode ter a ver também com uma certa educação que é necessária, que não precisa ser necessariamente uma poda, né? Mas também, se a gente vai ver em termos de uma plantinha, né? Essa poda da plantinha faz que a energia se concentre e ela cresça com mais força, né? Então, mas isso não tem que ser uma coisa paralisante, né? Porque se trata de avançar, é o trilhar, é pisar, é avançar, não é paralisante, não é congelante. Então, se trata de algo que, se você tira esse oráculo, né? Se trata de algo exterior com o qual é necessário harmonizar. A forma de harmonizar vai estar nas linhas individuais, nas linhas mutáveis, né? E harmonizar para quê? Harmonizar para andar o nosso caminho, harmonizar para andar a nossa trilha. A palavra-chave desse hexagrama é harmonizar, né? Para quê? Para realizar a nossa obra, para cumprir com o nosso destino. Olha só, na linha 1, por exemplo, avança. Avança com pé firme, é uma linha yang em posto yang. Mas como está no comecinho, não tem muitas pretensões. Ela segue a sua natureza. Fica na sua. Anda até com uma certa solidão, sem muito compromisso social, não tem tanta responsabilidade, está no comecinho do hexagrama, né? E só quer realizar a sua obra, sem grandes pretensões. Essa linha vai para o hexagrama 6, evita o conflito. A linha 2 avança com pé firme também, e é luminosa, mas ela está numa posição oscura, né? Então ela é uma linha que se relaciona, se associa, assim, digamos, dentro do Yin, com um sábio que é central, ¿sí? Que não tem falsas relações, que não se confunde, que não é hipócrita e que não é falso, que fica muito na sua, que é solitário e que não se confunde. E essa linha vai para o hexagrama 25, que é a inocência, é aquele que segue a sua natureza, que é espontaneamente natural, que é o que é. Depois temos a linha 3, na maioria dos hexagramas, vocês sabem, ela é inestável, porque é uma linha que está em transição do trigrama inferior para o superior, e ela vacila. Ela vacila porque ela é exteriormente yang, mas interiormente a posição que ela ocupa é yin. Então é uma linha que está numa situação, né, meio errada, né? E ela, perdão, ela é yin e está em uma posição yang. Então exteriormente ela é impulsiva, mas interiormente é fraca. Então tem uma certa um certo vacilo na forma, uma certa indecisão, uma certa inquietude na forma em que ela pisa e acaba sendo mordida pelo tigre, né? E que uma situação dessas só vale a pena se a gente está seguindo ordens do príncipe. Ou seja, andar nessa atitude vacilante, com medo e não sei o que, só se justifica se está seguindo ordens, tem que cumprir uma missão para ser o príncipe, né? Também se relaciona com alguma forma de negligência, porque ela está no topo do trigrama Tui, que é a alegria. Quando a alegria chega a um ponto que está meio descontrolada, ela cai na negligência, né? E para onde que vai essa linha? Essa linha vai para o hexagrama 1, que todas as linhas do hexagrama 1 praticamente são positivas, é Chien, né? Só que se a gente vai ver a linha 3 do hexagrama 1, vamos ver que é uma linha que está inquieta.
é uma linha que está preocupada, é uma linha que, no caso do hexagrama 1, isso é positivo, trabalha até pela noite, não sei o quê, mas está falando de uma linha que está inquieta, que está numa situação de ansiedade, né? Depois temos a linha 4. A linha 4 pisa com cautela, ela é interiormente Yang e exteriormente Yin. Né? Ela está ela é uma linha Yang, mas ela está numa posição Yin. Né? Então pisa, mas pisa com cautela. Essa linha vai para o hexagrama 61, que é a verdade interior. É um hexagrama que gera confiança e que a partir dessa confiança consegue transformar os porcos e os peces, que são os animais mais difíceis de transformar, né? Porque são os mais brutinhos, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista do I Ching, claro, né? Mas basicamente é uma linha que pisa com cautela, é uma linha que tem um certo poder de convencimento, né? E é a linha que está relacionada com o ministro, né? Depois tem a linha 5, que é o governante do hexagrama, e é forte, é central, é correta, e pisa com decisão, para manter a moral, justamente. É o governante que precisa manter a moral, né? Mas com consciência do perigo. Por quê? Porque esse pisar com decisão vai para o hexagrama 38, que é a oposição. E essa oposição se provoca por quê? E porque essa linha provoca um pouco de medo. Isso gera um pouco de oposição. Mas é sereno e é claro, então não se excede. Ok? A linha 6 olha para trás, olha, é aquele que já percorreu o caminho, né? Olha para trás e vê, analisa os resultados, é um autoexame. Essa linha vai para o hexagrama 58, que é o líder incontestável. É o líder que é líder por mérito de fato, e gera alegria e gera calma, e o povo segue. Quando se dão todas as linhas mutáveis, se dá o hexagrama 15. No hexagrama 9 se dá o hexagrama 16. Eu esqueci no vídeo passado de falar isso, né? O anterior, o 9, dá no hexagrama 16 e esse dá no hexagrama 15. A modéstia. Na sequência, quem possui o grande, porque o hexagrama 15 vem do 14, quem possui o grande não se excede. Mantém o decoro, mantém a conduta, mantém a moral. Julgamento anexo, controle do caráter, dignifica e ilumina. Regula as costumes, regula a moral, regula a conduta. Um julgamento do ser superior leva à conclusão, leva à consumação. É aquele que tem a força e a moral para fazer as coisas acontecerem. Né? E na imagem, o ser superior diminui o que está demais e aumenta o que está de menos. Pesa as coisas e as iguala. Então esse hexagrama é muito importante, gente. Se a gente quer analisar, por exemplo, a situação política do Brasil ou do mundo inteiro, todas as culturas, não importa o domínio de que tendência política, se preocupam por manejar aquilo que gera a moral, que gera a cultura, que gera a cultura que gera a moral. É o controle das religiões, é o controle dos meios de comunicação, é o controle de um monte de coisas. É o pequeno, né, que precisa ser controlado, é o que eu falei com vocês no hexagrama anterior, é o soft power, né, que vai gerar uma cultura X. Né? Esse soft power, o I Ching, simplesmente está dizendo que isso existe, que a cultura está feita de pequenas coisinhas. Inclusive, biologicamente, o nosso corpo humano está vindo do pequeno. Porque o que é o primeiro que tem? Uma célula. Uma célula que se dividiu em dois. É isso que gera a totalidade. Então, o I Ching está falando de uma característica temporal que simplesmente está falando disso. Está falando que do pequeno surge, né, da formação que dá no pequeno, naquela impulsividade que pensa ser controlada, se forma uma moral, se forma uma conduta, se institucionalizam as costumes. Então, por enquanto vai ser isso. Obrigado. A gente se vê na próxima.